Boa noite a todos. Nós da Assembleia de Deus, setor 3, Vila Hermínia, aqui na cidade de Guaíra, estamos dando início a esse projeto da transmissão das aulas da Escola Bíblica Dominical pela internet. Sabemos da necessidade, dos nossos irmãos têm de aprender a palavra de Deus, e também sabemos dessa situação que estamos vivendo no nosso país, Então, em respeito a essa situação, nós queremos transmitir essa aula. Estamos aqui com eu, evangelista Jorge Freitas, evangelista Denilson, está o nosso pastor José Carlos ali ao fundo, tem uma pequena equipe de apoio, e nós queremos dar início à escola dominical do segundo trimestre. Nesta noite vamos estudar, nesse trimestre, sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Será o tema do nosso segundo trimestre. Desde já nós queremos agradecer a todos os nossos irmãos do setor 3, dos outros setores, das outras denominações, nossos amigos, convidamos bastante gente, bastante pessoas para nos assistir, nos prestigiar e curtir também, E desde já nós agradecemos a todos. Vamos dar início, vamos fazer uma oração e já começarmos a leitura da nossa lição. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que está nos céus, te damos graças, Senhor, nesta noite, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar reunido aqui na Tua casa e poder, Senhor, transmitir através, Senhor, das redes sociais a Tua palavra santa e maravilhosa, Senhor. Nós cremos que a Tua palavra tem poder, Senhor, de transformar vidas. Esse é o principal, Senhor, objetivo da Tua palavra, mudar a vida das pessoas. E diante, Senhor, desse cenário, desse caos que se encontra o mundo com essa, Senhor, pandemia, nós cremos, Senhor, nós temos uma esperança que o Senhor tem resposta e o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada ouvinte, cada um que está nos assistindo nesta hora, que a Tua palavra maravilhosa, Senhor, possa penetrar os lares e possa, Senhor, transmitir uma palavra de esperança, de alegria e de conforto. E que as pessoas possam, Senhor, ao final dessa live, desta lição, estar edificadas, Senhor, com o poder da Tua palavra. É o que nós te pedimos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Bom, estaremos dando início hoje à lição 1, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áureo da lição, ela se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 2. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra na carta do apóstolo Paulo, escreveu à igreja em Éfeso, Efésios, do capítulo 1, versículo 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao 7. Estaremos lendo, e você que tem a sua revista na sua casa, esteja também lendo conosco. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus.
Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. O objetivo geral da lição é mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Os objetivos específicos: apresentar a autoria e a data da epístola, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Introdução. A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Bom, Denilson, fala para nós alguma coisa a respeito das intenções de Paulo, né, quando ele escreveu esta maravilhosa carta, a carta aos Efésios. Paz do Senhor a todos os internautas. Estamos felizes por essa oportunidade de estarmos aqui para adiantar aqui, ou seja, correr quase que atrás do prejuízo, vamos dizer assim, visto que esse trimestre se iniciou no dia 5 de abril. Então a gente não sabia da proporção que ia assumir esse isolamento, esse distanciamento que nós deveríamos ter, e acabamos esperando para que as atividades da igreja se normalizassem, para que nós viéssemos a retomar as nossas lições. E isso não foi concretizando, e nós, juntamente com o pastor Zé Carlos, nós resolvemos então estudar essas lições, que elas são muito importantes, e nós vamos aqui, na medida do possível, nós vamos trabalhar dentro desse trimestre, nessa revista. O evangelista Freitas já colocou aqui o tema desse trimestre, que fazendo uma referência à igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, acredito que ao lermos esse título desse trimestre, nós já temos aqui uma boa noção da intenção de Paulo quando ele escreve essa carta aos moradores, né, da cidade de Éfeso. Embora temos aí algumas informações a respeito de que essa carta de Paulo aos Efésios, ela seria de uma certa forma uma carta circular, ou seja, ela foi direcionada à igreja de Éfeso, mas ela tinha como objetivo também de atingir ali todas as regiões circunvizinhas à cidade de Éfeso. Então, essa carta é muito interessante, porque ela começa aqui a fazer um tratado da intenção de Deus a respeito do destino da igreja. E isso daí remonta ainda mesmo antes da fundação do mundo, né? Assim como nós observamos já no início da carta, porque aqui fala sobre aquela igreja eleita, né? Mesmo antes da fundação do mundo, e ela sendo projetada para um propósito, ou seja, para a finalidade que é a morada, a igreja eleita, para que elas viessem a ter um destino, né, final, que é a morada dos santos no céu. Então, essa primeira lição aqui, ela tem como título a carta aos Efésios, que a princípio essa primeira lição ela será uma saudação aos irmãos de Éfeso, né, e também
dizer a essa igreja, a palavra de Paulo vem a essa igreja, não com a forma característica de exortação, mas ela vem de forma a situar a igreja dentro do seu papel ali naquele tempo, né? E também para nós. Então, observamos ali que, se a gente retomar um pouco, e é importante, eu acredito isso, retomar a questão da fundação dessa igreja em Éfeso, né? Porque os leitores, os conhecedores da palavra de Deus, eles têm conhecimento de que, após o apóstolo Paulo ter ali um contato com o Senhor Jesus, ele foi posteriormente chamado para uma grande obra, né? Nós temos aí Paulo como um grande missionário, um grande apóstolo, né? E então ele foi destinado, né, às suas viagens missionárias, que são as viagens muito conhecidas, né? E essa primeira viagem missionária que Paulo realizou foi uma viagem missionária, poderíamos até dizer, bem curta, né? Porque ela saiu ali de Antioquia, e ela foi até nas regiões de Listra e Derbe, e depois eles retornaram. Então, essa segunda viagem missionária de Paulo, aí sim, eles desbravam um maior território, ele passa ali pela região da Ásia Menor, todas as cidades ali, e passando a igreja de Éfeso, nessa segunda viagem missionária, ele funda essa igreja, e deixa ali pessoas capacitadas para que o trabalho missionário de Paulo fosse levado adiante. Então, até foi lido já aqui, que no texto áureo, né, foi lido que Paulo, ele passando por essa região, ele encontra ali alguns discípulos, né, de Jesus. Ele encontra ali uns discípulos, porque anteriormente Apolo já havia passado por essa região, e Paulo faz uma pergunta a eles, no versículo 2 de Atos 19, Paulo faz uma pergunta, perguntando a eles se ele já havia recebido o Espírito Santo, né? Aí a resposta deles foi que, na verdade, eles nem ouviu falar, né? Então, o apóstolo Paulo impõe a mão sobre essas 12 pessoas e eles recebem o Espírito Santo. E esse recebimento do Espírito Santo é justamente a palavra que João Batista disse quando ele estava batizando no Rio Jordão. Porque ele batizaria com água, mas aquele que viria após ele, que é o próprio Jesus, esse batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, Paulo começa ali, né, nessa segunda viagem missionária, fazer essa grande obra, e a carta dele foi escrita depois da quarta viagem missionária, porque a terceira viagem missionária foi uma espécie de quase que de observação como que estava sendo o trabalho nas igrejas que ele havia fundado ou o seu trabalho missionário. Então, a quarta viagem missionária, que é justamente a viagem que ele fez a Roma, e chegando a Roma ali ele foi preso. Então, essa viagem missionária, essa carta de Paulo aos Efésios, ela foi escrita então dentro desse contexto de prisão de Paulo. Isolamento social, né? De isolamento social, né? Isolamento social, né? Um isolamento forçado, né? Forçado. Então, até nós estávamos comentando, hoje o Freitas falou assim, sabe que eu estava pensando que ele estava no isolamento social também, mesmo forçado, né? Então, essa carta é muito importante. Então, durante esse estudo aqui, nós vamos, essa epístola, essa carta, ela deve nos levar, né, à adoração a Deus e o aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Então, eu acredito, né, é muito importante essa lição para as nossas vidas, né? E aqui fala a verdade prática, né? Ela diz aqui que a epístola aos Efésios, ela revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo, né? Então eu acredito que é muito importante nós estudarmos essa lição, né, Freitas? Porque ela vai nos fortalecer. Nós não poderíamos deixar
de fazer organizar esse projeto aqui da retomada dessa lição, que ela é muito importante, né? Essa carta de Paulo, né, a igreja de Éfeso, interessante que essa igreja de Éfeso, ela vai até o Apocalipse. Ela é uma igreja que foi fundada por Paulo, ela foi doutrinada por Apolo, Priscila e Áquila estiveram ali também ajudando, ensinando, e segundo alguns historiadores, alguns teólogos, João, o apóstolo do amor, né, o apóstolo amado, foi pastor dessa igreja. E no final, né, lá no livro de Apocalipse, né, foi a primeira recomendação, a primeira igreja a ser citada por Jesus foi a igreja de Éfeso. E interessante que essa epístola que Paulo escreve à igreja de Éfeso, os irmãos podem reparar nos 6 capítulos que ela não tem erro doutrinário. Paulo não chamou a atenção desta igreja. Mas quando chegou lá na frente, Jesus achou um erro que não era um erro doutrinário, né? E a gente vai estudar sobre isso, né? Essa carta acho que é o tesouro, né? É um tesouro de conhecimento muito profundo. É o que nós veremos neste trimestre. Passando aqui para o tópico 1, autoria e data. Autoria, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade, Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, que era o seu nome hebraico, né? Mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, né? E significa solicitado. Provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo, né? O apóstolo era da tribo de Benjamim. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano, né? Então, aqui não há dúvida, né? Acho que ninguém, né? Parece que apareceu um inglês que contestou, né, a autoria de Paulo, mas acho que 99% dos estudiosos, dos teólogos, têm a certeza que foi Paulo que escreveu. O que o irmão acha dessa parte dos nomes, né? Interessante, né? Saulo é o seu nome, que alguns às vezes falam que Jesus mudou o nome dele, como mudou outros nomes, mas não houve mudança de nome. Isso é um erro que às vezes algumas pessoas falam: Saulo não era crente, Paulo quando se converteu. Não, ele continuou com os dois nomes, né? É que ele tinha dupla cidadania, né? Ele era hebreu e era romano também, né? Então esse nome Saulo, segundo os teólogos falam, veio de Saul, né? O primeiro rei de Israel. E Paulo é pequeno, né? Alguns também falam que ele era pequeno na estatura, mas grande no conhecimento. O que o irmão Denilson pode nos falar, aprofundar sobre esse pedacinho aqui de autoria e data? É interessante porque quando há muitos anos atrás, né, eu ouvi muito falar, e até hoje eu acho que se fala, né, que quando Paulo se encontrou ali com Cristo, o nome dele foi mudado. Mas na verdade é mais uma estratégia, vamos dizer assim, da questão da pregação dele, né? Por exemplo, se Paulo fosse pregar, né, por exemplo, aos gregos, vamos dizer assim, aos israelitas, aos judeus, vamos dizer assim, naturalmente ele poderia, quem sabe, usar o nome Saulo, né? Porque estaria bem familiarizado, né, com essa linha, essa sucessão genealógica, né? Então, como o irmão Freitas disse aqui, o nome dele, na verdade, não houve uma mudança, mas ele ainda permaneceu com os dois nomes, né? Ele permaneceu depois do encontro que ele teve com Cristo, ele permaneceu com o nome Saulo, né? Mas por conveniência de pregação,
ele adotou esse nome Paulo, porque na verdade ele ia pregar aos gentios. Então, para pregar aos gentios, era naturalmente melhor ele usar o nome de Paulo, porque era o nome romano. Então ele estaria familiarizado, o nome dele estaria familiarizado com o público a qual ele iria pregar, né? Então aqui, como foi dito já, o nome dele também era Saulo, em homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul. Lembrando que Saul ele começou a reinar o povo de Israel lá no ano 1050 antes de Cristo, logo depois do período dos juízes. Então Paulo tinha esses dois nomes. Então aqui, sobre a autoria e a data, né, dessa carta aos Efésios, aqui falou bem da autoria, porque Paulo, já quando ele começa a sua carta aos Efésios, ele já se identifica, né? Então aqui, ao contrário de algumas cartas ou livros, que muitas vezes nós não temos o nome do autor, né, visível, notório ou explícito, né? Como Hebreus, por exemplo, que ninguém sabe quem escreveu. Sabe que é uma carta inspirada, né? Mas ninguém sabe. Acho que é o único livro, né, do Novo Testamento que a gente não sabe o seu autor. Exatamente. Agora aqui nessa carta aos Efésios, então aqui já está bem claro, porque o próprio Paulo ele se identifica, né, que ele é o autor dessa carta. Então a autoria e a data ela é levada lá por volta da sexta década, né, do ano 60 por aí, 62. Por quê? Porque aí a gente começa a observar a questão das viagens missionárias que eu já citei no início, porque ele fez uma primeira viagem, ele fez uma segunda viagem, né? Ele fez uma terceira viagem e ele fez uma quarta viagem. Então, aqui os anos foram passando, dá para a gente ter aqui uma noção muito boa também dessa questão de quando o livro foi escrito, né? Então, é muito bom. Eu quero aqui abrir um parêntese aqui para agradecer o Sandro, que está nos auxiliando ali, né, nessa transmissão, e ele disse que se os irmãos tiverem alguma pergunta, né, os irmãos podem ali colocar as perguntas ali nas mensagens, e ele vai estar direcionando essa pergunta a nós, para que nós possamos aqui, quem sabe, se tiver a altura do nosso conhecimento, nós respondermos, né? Obrigado, Sandro, aí. Amém. O que eu acho interessante, irmão, quando a gente estuda, eu sou fã do apóstolo Paulo, até porque, né, quando eu tive meu filho, o nome dele é Paulo, né? Irmãos, imagina, né? Por causa da história dele, né? Em homenagem à história dele. E eu acho interessante, a Bíblia fala que Pedro, ele foi chamado para pregar para os judeus, né? Da circuncisão, como eles falam, né? Agora pensa, irmão, Pedro, vou abrir um parênteses aqui, Pedro era um pescador, né? Como fala ali em Atos capítulo 4, né? Indoutos e iletrados, que esteve com Jesus e houve uma transformação de vida muito profunda, muito radical, vamos dizer assim. Mas Paulo era um fariseu. Quem já estudou sobre essas seitas dos judeus, fariseu é a seita mais severa, mais radical. Aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos maiores rabinos da época, né? E agora os irmãos, imagina, o judeu, ele tinha um certo preconceito com o gentio, né, que é os não judeus, e Paulo era fariseu dos fariseus, conforme ele falava. E quando ele teve um encontro com Jesus ali no caminho de Damasco, e Jesus transformou a vida dele, o ministério dele era pregar justamente para os gentios. Olha, que coisa interessante. E ele foi. E para Paulo não tinha tempo ruim. Os irmãos, imagina a situação. Ele escreveu essa carta, e mais 3 cartas, né? Carta de Filipenses, Filemão e Colossenses, juntamente com a carta aos Efésios. Ele escreveu da prisão. E imagina a situação, você está preso,
Hoje nós estamos, entre aspas, né? Estamos presos dentro de casa, né? Poucos podem sair para trabalhar, para fazer alguma coisa. Nós estamos nesse isolamento social. Enquanto a gente, de repente, acha assim, eu não tenho muito o que fazer, o que produzir, Paulo estava evangelizando, estava orientando as igrejas que ele fundou. Isso eu achei muito interessante, né, da parte do apóstolo. O irmão Denilson quer fazer alguma consideração? A gente pode continuar e fazer no decorrer da leitura. Pode seguir aí para nós. O item 1, o número 2 aqui, diz a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, pelos motivos que nós já elencamos. Ele foi pregar para os gentios, né? Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva, pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Vou fazer a leitura aqui de todo o item 1, né, para facilitar os comentários. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Data: de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. O Denilson quer fazer alguma observação a respeito? Aqui nós já falamos um pouco a questão desse título geral, autoria e data, né? E até a gente antecipou, antes da leitura, antecipamos um pouco da questão da data, né? Mas aqui, a assinatura apostólica, aquilo que nós já também comentamos, porque ele, nas suas epístolas, ele se identifica, né? E aqui fala que Paulo se identifica como Paulo, sempre ele se identifica como Paulo. A partir do encontro que ele teve com Jesus, nós não detectamos mais esse nome Saulo, mas ele é sempre apresentado como Paulo. Então aqui falamos também já dessa questão do ponto 3 aqui, uma epístola da prisão, né? E quando ele chegou ali nessa 4ª viagem missionária que ele fez a Roma, quando ele chegou ali ele foi preso, e como disse bem o evangelista Freitas aqui, mesmo preso, ele não ficou ocioso, né? Ele produziu. Ele estava ali preso, mas ele estava com a sua mente voltada para o reino de Deus. Então é importante essa questão aqui. E pegando aqui rememorando aqui o início da aula, o isolamento, nós também nesse isolamento social aqui, é importante que nós tenhamos também essa postura de Paulo de produzir, né? Produzir também algo para o reino de Deus. E então aqui fala que ele foi sempre aposto pela vontade de Deus, e dentro dessa prisão ele produziu. Então aqui fala de Filipenses, né? Fala também de Colossenses e Filemão, que são cartas também que ele escreveu estando preso. E a data, só para nós finalizarmos esse ponto aqui, a data, já também comentamos, acerca do ano 60, 62, que foi redigido essa carta. E é importante que Paulo, ele podia escrever, mas ele não tinha condições de entregar essa carta. Então, é importante também observarmos aqui que ele tinha Tíquico como o portador. Ele era o seu portador dessa carta. Então, Tíquico, ele
exercia essa função de pegar a carta de Paulo e levar a essas igrejas, né? Então, se nós olharmos a distância, né, da onde Paulo estava para chegar, por exemplo, na cidade de Efésios, né, é uma distância considerável, né? Lá de Roma até a cidade de Éfeso, né? Visto que a cidade de Éfeso, ela estava ali, ela quase que era uma região litorânea, ela estava ali mais ao sul, tinha ali o mar Mediterrâneo, né? E ao lado ali estava o mar Ageu. Então, se ele atravessasse o mar Ageu, ele se deparava com a cidade de Corinto. Aí ele teria que atravessar mais um mar para chegar em Roma. Então, a dificuldade desse envio dessa carta também foi uma questão considerável, a dificuldade. Mas ainda bem que Paulo tinha Tíquico, que o auxiliava nessa tarefa. Então é importante esse auxílio. Podemos observar aqui que a obra de Deus, ela é feita na sua coletividade também. É importante essa coletividade, porque não adiantaria Paulo escrever, ele entregar para quem? Para o soldado? A obra de Deus ninguém faz a obra de Deus sozinho, né? Exato. Quando um achou que estava sozinho, né? Deus falou para ele assim: ainda tem 7.000. 7.000. Olha, 7.000 que não dobraram o seu joelho, né, para Então, Baal. Interessante é que a obra de Deus, mesmo o apóstolo Paulo estando preso, ele estava fazendo a obra. E na obra de Deus ninguém é inútil, né? Ninguém é inútil. Até o Onésimo, né, que nós estávamos comentando, que era inútil, passou a ser útil, né? E eu estava lembrando aqui, quando a gente estava falando do apóstolo Paulo preso, houve um outro cristão, né, que foi João, quando ele estava lá naquela ilha de Pátimo, com cerca de 90 anos, né? Com 90 anos, já é uma idade avançada. De repente alguém pode pensar assim: eu já tenho uma idade avançada, eu não posso fazer mais nada, não posso mais trabalhar, vou só esperar Jesus voltar. E o Senhor, mesmo ele estando exilado numa ilha daquela, de Patmos, que era uma ilha bastante complicada, quem já leu sobre aquela ilha, mas João estando lá, Jesus ainda viu utilidade nele. Não, você ainda vai ser útil para mim, escreveu o Apocalipse. Olha, então a gente na obra, nós podemos perceber que não existe ninguém inútil na obra. Deus usa desde as criancinhas pequenas, né, ali criança, adolescente, como usa jovem, como usa preso, como usa um idoso, um ancião. Todos nós nas mãos do Senhor temos uma utilidade. Não é porque você está em casa num isolamento social que você não tem utilidade na obra de Deus, ou porque você acha que a sua idade é avançada, né? João foi útil com 90 anos de idade, né? Escreveu aquela carta, escreveu o livro de Apocalipse, né? Então, para Deus não tem ninguém inútil, né? Todos nós podemos ser úteis na obra do Senhor. Destinatários da carta: a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500.000 habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25.000 espectadores. Olha, né? Hoje em dia, se achar uma igreja que caiba 25.000 pessoas já é difícil. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. O que o evangelista Denilson pode nos enriquecer comentando esta parte sobre a cidade de Éfeso? É uma cidade antiga, né? 1050 a.C. Se vocês recordar um pouco, eu falei essa data aí, não falei? 1050.
antes de Cristo, foi o início do reinado do rei Saul, né? Quando nós olhamos a Bíblia ali, pelo menos os 3 primeiros reis de Israel ali, eles reinaram 40 anos cada um, né? Então Saul começou a reinar no ano 1050, e é justamente a fundação, a data da fundação aproximadamente da cidade de Éfeso, né? Quando a gente observa a geografia da cidade, a gente vê que é uma cidade estratégica, né? A gente olha ali, você já mencionou ali onde ela está situada. Hoje ela está localizada ali na Turquia, na Ásia Menor. Então, é uma cidade muito importante ali. E quando a gente olha os aspectos constituintes da cidade, né, aproximadamente 500 mil habitantes, o anfiteatro, 25 mil espectadores, né, aproximadamente. Então, era uma cidade muito importante para a época. Era uma cidade importante para a época na questão comercial, né, mas era uma cidade carente do Evangelho. Quando o apóstolo Paulo passou por ali, quem sabe ele chegou ali, ele ficou assustado com as questões religiosas da cidade, né? Ele observou ali uma cidade em potencial para a evangelização, porque o próximo ponto que você vai ler aí, a gente já começa a observar essa questão dessa religiosidade da cidade de Éfeso. Então, o Evangelho chega a essa cidade aí com aproximadamente 500 mil habitantes, já foram mencionados, chega a essa cidade e se depara com a total idolatria da cidade. Então, Paulo chega ali, ele chega ali se opondo a essa religiosidade vã, né? Só que quando eu digo que Paulo chega se opondo, né, Paulo, é bom a gente deixar claro aqui que Paulo, sempre quando ele chega a um lugar e ele vai apresentar a Cristo como Salvador, Paulo usa de uma sabedoria muito importante para a pregação do Evangelho, né? Essa cidade de Éfeso aqui, por exemplo, quando ele chega ali, ele não chega desconstruindo a religiosidade de forma abrupta, de forma rápida, repentina. Paulo chega ali pregando. Inclusive Paulo chega a falar que quando ele chegava às pessoas, ele não chegava com sabedoria humana, né? Então a gente vai observar aí que essa cidade importante da Ásia Menor, essa cidade de Éfeso, com aproximadamente 500 mil habitantes, o Evangelho chegou ali nessa cidade e trouxe um resultado importante para o reino de Deus. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade. Construído em mármore, a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. O que o Mondenilson acha dessa religiosidade, conforme sobre a cidade em si, né? Eu já li uma vez que a cidade, o templo da deusa Diana, ela era do tamanho de um campo de futebol. O campo de futebol tem 100 metros, né? Olha como era grande o tamanho do templo. Inclusive é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Olha, junto com outras construções como o Colosso de Rhodes, Farol de Alexandria, as pirâmides do Egito, né? Não lembro agora quais são as 7 maravilhas do mundo antigo, né? Mas eu sei que o templo da deusa Diana dos Efésios era considerado uma das 7 maravilhas do mundo.
Então aí a gente observa aí o que Paulo encontrou aí, né? E eu acredito que essa apresentação do Evangelho, né, aqui na cidade de Éfeso, e eu já comentei sobre a questão da sabedoria de Paulo, né, e algumas vezes eu tenho até falado nas escolas dominicais presencial que já tivemos aqui, da questão do quão importante é, quando nós vamos apresentar a Cristo como Salvador, nós termos essa sabedoria de simplesmente apresentar o Evangelho de Cristo. O objetivo nosso não é atacar as crenças ou as pessoas que professam crenças diferentes da nossa. Ou seja, ofender a religião das outras pessoas, né? Acho que não é por aí que a gente vai pregar o Evangelho, né? Exato. Porque assim como nós também não queremos, né, que pessoas venham, quem sabe, nos ofender, nós também temos que ter a mesma postura de não ofender a crença das pessoas. Então, eu vejo Paulo aqui com uma sabedoria muito grande, porque eu até chego a comentar nas aulas a questão de quando Paulo chega naquele Areópago, né? Se é uma pessoa, quem sabe, que não tem uma sabedoria, ele chegaria ali, ele destruía a comunicação. A destruição da comunicação, ela se dá pela incapacidade de se comunicar, né? Quando nós falamos sobre a questão da comunicação, principalmente na homilética, a gente aprende que entre o comunicador e o receptor não deve ter ruídos, né? E quando Paulo chega ali, Paulo olha aquele Areópago, ele está repleto de deuses, né? Que os atenienses, por exemplo, ali, eles adoravam, né? Então, considerando aqui a religiosidade de Éfeso também, usando essa experiência de Paulo, e quando ele olha todos aqueles deuses a qual os atenienses adoravam, Paulo diz uma palavra a eles importante. Paulo diz assim: vejo que vós, atenienses, em tudo vós sois religiosos, supersticiosos, né? Algumas traduções falam supersticiosos, né? Então, Paulo, ele chega ali, de certa forma, trazendo um elogio ao povo. Por quê? Porque o ser humano tem dentro dele o anseio pela busca de Deus. Então Paulo chega ali e ele diz isso: eu vejo que vocês são bastante religiosos. Só que daí Paulo, ele começa a sua fala e ele diz aos atenienses, e eu percebo que ali tem um altar vazio, escrito ao Deus desconhecido. E quando Paulo fala isso, e ele diz assim: e é esse Deus que vocês não conhecem que eu prego. E Paulo começa a retomar a história desde os princípios, desde Abraão lá, e oferece o Evangelho aos atenienses. Então, observa que a religiosidade em Éfeso, essa carta que nós estamos estudando, é importante porque Paulo simplesmente pregou a Cristo. Paulo, de forma alguma, censurou a prática. A questão é que a prática existente lá, ela trazia lucro. Muitas vezes, a conversão, e eu digo muitas vezes, em certo sentido, mas é claro que em tudo a conversão exige renúncia. Mas em muitas vezes a conversão exige algumas renúncias específicas, né? Essas renúncias específicas que faz com que nós abandonemos de forma drástica algumas práticas. O próprio Paulo diz: aquele que rouba, não rouba mais, né? Então, tem que abrir mão de certas coisas para alcançar valores melhores e maiores. Exatamente. Então veja que a religiosidade de Éfeso, então, quando ele chegou ali, ele encontrou uma dificuldade no sentido de que a cidade toda, ela vivia em função do comércio e dos nichos que havia ali, as vendas da religiosidade. Então, essa dificuldade foi muito grande. Eu vejo a resposta a tudo que o evangelista Denilson está falando no próximo comentário aqui do autor, né? E a resposta aqui é bastante didática.
a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Não foi, chegou lá e pregou uma noite, foi 3 anos evangelizando. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Normalmente, Paulo, quando ele chegava numa cidade, tinha uma sinagoga, ele primeiro ia pregar na sinagoga, né? E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Aqui que eu acho que é o segredo, não lenço, né? Senão a gente vai cair nesse erro, né, neopentecostais, vamos dizer assim, de ungir lenço, água benta, água ungida. Não é isso, que a gente não encontra isso na Bíblia. A gente não pode pegar esse pedacinho esse trecho bíblico e fazer disso uma doutrina, né? Vamos agora vender toalha ungida, irmãos, né? Isso não é evangelho. Mas eu falo no sentido de que Deus fazia milagres, fazia coisas extraordinárias pela mão de Paulo, e isso chama atenção, facilita na pregação do evangelho, né? É o que ele falou em Corinto, né? Se aplica aqui também. A minha palavra, a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, em sim demonstração de espírito e de poder. Olha, aí o evangelho abre portas, né? Ou seja, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, né? De repente, essa hoje é a nossa dificuldade, né? Nós temos uma facilidade para pregar o evangelho, né? Só que hoje, né, está faltando alguma coisa para que, né, o evangelho possa ser pregado com mais poder, né? E é isso que nós precisamos repensar na nossa pregação. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, bispo grego do 1º século, o apóstolo João também liderou a igreja. O que o irmão acha, irmão Denilson, dessa resposta, né? Paulo não foi lá para afrontar o povo. Ele foi lá, lógico, quem entra numa cidade que vive essa situação na sua religiosidade, e quem conhece as escrituras sagradas sabe que não é bem assim, né? Essa história de todos os caminhos levam a Deus não é bem assim, né? Às vezes a gente vai pregar para a pessoa, é lógico, vai falar, todos os caminhos levam a Deus, lógico, um dia todo mundo vai se deparar com Deus no tribunal, ou do grande trono branco, ou o tribunal de Cristo lá para o galardão. Mas para o céu só Jesus, só tem esse caminho, não tem outro, esse caminho da salvação. Nós já falamos até essa questão dessa dificuldade, mas a gente percebe aí, já foi falado na leitura, o tempo que ele ficou, né? Ficou ali algum tempo instruindo, ensinando, né? Paulo ele trazia, apresentava o evangelho, e junto desse evangelho ele ensinava. Então a gente vê ali que a igreja ela cresceu e houve uma boa estrutura para essa igreja, né? Então a igreja de Éfeso ela segue essas peculiaridades, né? E aqui diz que o apóstolo Paulo, chegando ali, ele encontra aquelas 12 pessoas, né? E ele já vai ali fazer algumas perguntas, que são perguntas muito pertinentes. Pergunta a eles se eles já foram batizados com o Espírito Santo, né? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o Espírito Santo é aquela ferramenta indispensável para a vida de todo cristão, porque nós falamos, né?
nós agimos, só que as nossas ações, elas são como nada se for simplesmente as nossas palavras e as nossas ações. Então, é necessário o Espírito Santo. Inclusive, a própria orientação de Jesus, nessa questão de que Paulo chega e pergunta exatamente isso, se eles já haviam sido batizados com o Espírito Santo, o próprio Jesus, ele nos ensina, na sua fala, da necessidade indispensável do Espírito Santo. Porque quando eles estavam ali em Jerusalém, Jesus falou para eles assim: vocês não devem sair daqui, né, antes que do alto vocês sejam revestidos. Então, é muito importante essa questão, e nós, nessa nossa leitura, nós observamos ali alguns pastores da cidade, né? Timóteo, né, foi um pastor da cidade, né? Então, essa igreja ela foi bem edificada, e Paulo trouxe ali uma contribuição, uma obra muito grande para o reino de Deus nessa cidade, né? Muito importante isso aqui. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Propósito e mensagem. O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Esse propósito da mensagem aí, né? Interessante o propósito da mensagem, né? De levar essa mensagem à igreja de Éfeso, né? É muito interessante isso aqui, porque ela traz uma orientação, né? E alguns dados interessantes, porque aqui diz que sobre o helenismo, né? Então, embora aqui o helenismo, é claro, faz uma referência aqui da questão dos gregos, né? Que é o período grego, né? O helenismo. Então é importante nós observarmos aqui e também observar a importância que teve o helenismo, ou seja, esse período grego, né? Porque quando nós olhamos para a nossa Bíblia, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Então, quando você vai observar ali a questão
da língua do povo grego, ele trouxe uma grande contribuição para essa época e esse período da igreja, né? A igreja, ela foi formada dentro desse contexto do Império Romano, só que o Império Romano trazia dentro de si o helenismo, a cultura grega. Então essa cultura é muito importante, né? Aqui, quando nós vamos estudar sobre o helenismo, nós, de maneira nenhuma, nós devemos menosprezar a questão da cultura grega, porque ela trouxe, sim, muitos benefícios. A questão é que algumas coisas elas vêm contradizer a palavra de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo chega passa por essa cidade, por Éfeso, ele encontra uma cidade, né, dentro desse contexto do helenismo, né, então ele não pode deixar as coisas como estavam. Então aqui diz que havia novos convertidos que vinha do mundo helênico e praticava religiões de mistérios e magia, né? Mas agora ele se reunia como santos de Éfeso. Então essa é a importância, que é o propósito de Paulo, como já dissemos antes. Não é um confronto direto, um confronto vamos dizer assim, de uma briga, mas é um confronto com sabedoria, é apresentar a Cristo como Salvador. Então esse propósito aqui, ele é muito importante. E Freitas, nós temos aí 5 minutos, né, para nós, né, nós não queremos aqui se estender muito, mas vamos ver se nós conseguimos aí em 5 minutos fazer um fechamento dessa lição, né? Acredito que o próximo ponto fala da mensagem, né? E depois a conclusão. Eu acredito que nós conseguiremos aí, dentro desses 5 minutos, né? Ser bem sucinto. A mensagem de Efésios gira em torno de 2 temáticas: Jesus Cristo, a cabeça; a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo e a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. É o que a gente costuma dizer na escola dominical, quando prega, né? A igreja é o corpo místico de Cristo aqui na terra. Ele é a cabeça, né? E nós somos o corpo dele, né? Paulo já tinha ensinado sobre isso, a igreja de Corinto, ele falando sobre o pé não é mais importante, os olhos, os ouvidos, né? Todo o corpo bem ajustado, né? A igreja somos nós, e ela é um corpo, e ela precisa estar bem ajustada. Não tem ninguém mais importante ou melhor do que o outro aqui, né? Todos nós somos importantes como corpo de Cristo aqui na terra. O Denilson quer fazer alguma consideração, evangelista Denilson? Eu acho que você já sintetizou bem essa questão da mensagem, porque eu acredito que aqui o ponto fundamental, e você já falou sobre isso, que é essa unidade, né? A Bíblia, ela faz ela tem essa metáfora, né, desse corpo bem ajustado, ainda a Bíblia chega a dizer, né, porque Cristo é o cabeça da igreja e os membros, né, são os seus servos, né, aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, eles passam a ser membros do corpo. Então, você já disse lá no início da nossa aula de hoje, que não existe um mais importante que o outro. A igreja, ela tem ali dentro da sua organização eclesiástica, ela tem ali os diácono, presbítero, evangelista e pastor,
é só como uma questão de título ali, mas não de importância de pessoa para pessoa, né? Essa importância aí, quando Deus olha assim, Ele observa o ser humano como todos iguais, né? Então esse corpo, igual você disse, não tem como o pé falar que não precisa da mão, ou a mão, né? Então essa mensagem aí, ela é bem sintetizada dentro dessas características e dessa metáfora do corpo bem ajustado. Até porque a gente costuma dizer que na obra de Deus, né, no reino de Deus é inverso, né? É inverso. O pastor, que lá fora seria o mais importante na igreja, na verdade ele é o servo de todos. Então a hierarquia na igreja é o contrário, né? O mais importante teoricamente seria o membro. Exato. E aí quando ele cresce, o crescimento é para baixo, né? Ele cresce para baixo, aí ele vira, não é bem o termo correto, né? Ele é consagrado ao diaconato, se tiver chamada para isso, e depois consagrado ao presbitério, depois consagrado ao evangelista, depois pastor, ou seja, ele cresce para baixo, né? Então o mais importante, né, seria o membro seria o mais importante, porque conforme você vai crescendo, só que na obra de Deus é o contrário, você cresce para baixo, quanto mais você cresce, você aumenta a sua responsabilidade para servir a todos. Aí imagina quando você chega ao pastorado, aí você é o servo de todos mesmo, né? O próprio Jesus falou que nós não estamos aqui para nos servir, estamos aqui para servir a igreja, né? A nossa responsabilidade aumenta, porque nós estamos aqui a serviço de todos, né? E é assim que funciona no reino. Eu não chego lá em cima, que na verdade seria embaixo, achando que eu sou o mais importante de todos. Pelo contrário, minha responsabilidade de servir é maior. Todos são servos. E diz que servo que não serve, né? Servo que não serve para nada. Serve. Exatamente. Conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então, meus irmãos, nós vamos estudar sobre isso nesse trimestre. Essa é a primeira aula, é só aquela aula, visão panorâmica, né? Visão holística, né? Nós vamos, no decorrer dessas semanas, vamos fazer mais lives, né? E vamos entrar nas outras lições, né? E os irmãos não vão perder a escola dominical. Porque pela nossa cronologia aqui, nosso cronograma, né? Domingo agora seria a 5ª lição. É isso, né, pastor? A 5ª lição. O nosso objetivo aqui é para que nós façamos algumas lives. Quem sabe nós teríamos que fazer umas 2 lives na semana para a gente estudar essas lições que ficou atrasadas, e depois a gente pode seguir normalmente com uma lição por semana. Então, nós queremos aqui agradecer os nossos ouvintes, aí, os nossos internautas que participaram aqui dessa aula, né? Nos prestigiaram com a presença de vocês aí, e nós estaremos divulgando aí para a próxima semana os dias que nós teremos as nossas próximas aulas, né? E quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade, quero agradecer a todos que tiveram presentes nessa 1 hora de estudo juntamente conosco. Amém? Tem como saber quantas pessoas nos assistiram? Irmão Sandro? Perguntas, tem? Oi? Tem perguntas? Então, no momento agora não tem nenhuma pergunta, só o pessoal elogiando. Amém. Né? Os irmãos entenderam tudo, não entenderam nada. Não, tem muitos elogios. Mas ali, né? Graças a Deus que... E agora nós temos 30 pessoas, mas chegou a 42, 44, se não estiver enganado, chegou até 48 pessoas. Maravilha. Simultaneamente. Dar as considerações finais. Essa foi a primeira, né? A gente vai melhorando, né? Primeiro os irmãos nos perdoam, né? A gente está ainda pegando o jeito, né? E nós estamos aqui com o nosso irmão Denilson aqui, que é um baluarte aqui de conhecimento. Eu sou, né, menorzinho que estamos aprendendo aqui, né? A gente quer agradecer irmão Sandro
Quero agradecer ao nosso pastor José Carlos pela confiança, né, depositada. Nós, irmão Denilson, agradecer essa parceria. Estou eu aqui de coadjuvante aqui, né? Importante, irmãos, o mais importante é Cristo ser glorificado, né? Esse é o mais importante. Tudo seja feito para a honra e para a glória do nome do Senhor. E que os irmãos cresçam, né? Espiritualmente, amadureçam espiritualmente. Se houve esse crescimento, esse amadurecimento, e o nome do Senhor for glorificado, nós já nos damos por satisfeito, né? Amém? O pastor Zé Carlos quer vir fazer uma oração, pastor, fazer um agradecimento, né? Depois puxa nossas orelhas ali nos bastidores, acho que temos que melhorar, né? Que a gente sabe que tem que melhorar. O nosso pastor. Saudação a todos na paz do Senhor Jesus. Importante este momento de gratidão a Deus. Obrigado aos nossos professores, irmão Sandro, a todos os internautas, esperando você na próxima live de Escola Bíblica Dominical. Estaremos já marcando a data e passando daí para os irmãos. Obrigado pelo carinho de todos. Oremos ao Senhor. Querido e amado Deus, Pai maravilhoso, te louvamos, Senhor, por esta oportunidade ímpar que nós tivemos hoje, Senhor, de desfrutarmos da Tua santa palavra. Ela é o alimento para a nossa alma e, por certo, chegou a muitos lares. Nós pedimos agora a Tua bênção, Pai, que o Senhor venha guardar a nossa família, nos ajudar, Senhor, nossos projetos, sonhos e desejos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo as famílias, os irmãos, a todos aqueles, Pai, que ansiosamente estão aguardando também que retornem, Pai, os cultos em que todos estejam presentes. Mas enquanto isso, que possamos adorar ao Senhor em nossos lares, adorar, Pai, estudando a Tua palavra, estando em comunhão contigo, Senhor. Eu abençoo agora a todos os irmãos, em o nome maravilhoso de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe a todos.